Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha estarmos juntos em mais uma ocasião, estudando a sequência das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 3, intitulada O Corpo e as Consequências do Pecado. Ainda na sequência das lições acerca do corpo, do soma. Como nós frisamos na primeira aula, na primeira lição, nós teremos essas 4 lições iniciais acerca do corpo. Em seguida, nós estudaremos acerca da alma e as últimas lições acerca do espírito, encerrando com a 13ª lição acerca do corpo de um modo geral, alma e espírito, sendo preparados para a eternidade. Então, hoje estudaremos a lição de número 3, acerca ainda do corpo, da parte material do ser humano. Lição 3, o corpo e as consequências do pecado. O texto áureo está inserido no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, e nos diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática nos afirma o seguinte: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Antes de darmos início, façamos, como de costume, uma oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, queremos te pedir que o Senhor nos abra o entendimento para compreendermos a tua palavra. Abençoa os meus irmãos que estão comigo neste momento, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica em classe, ela está subdividida em 2 livros diferentes, tanto o livro de Gênesis quanto o livro de Eclesiastes, claro, versando acerca do homem, mais precisamente acerca do corpo, dessa parte material do ser humano. A leitura em Gênesis vai do versículo 17 ao 19 e nos diz o seguinte: E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A segunda leitura está em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 ao 7. E nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa leitura bíblica, em especial nesses 2 textos diferentes, tanto no livro de Gênesis quanto no livro de Eclesiastes, versam sobre a mesma coisa. Elas vão tratar sobre o homem no contexto do seu corpo, o homem no contexto material, a parte tangível do homem, aquilo que nós podemos ver, tocar e, claro, através do próprio corpo,
nós temos essas sensações, esses sentidos como tidos na antropologia, no estudo da antropologia, os sentidos do corpo humano, tanto a visão, quanto o tato, quanto a audição, o paladar, o olfato, são sentidos que nós podemos representar ou tê-los representados através do nosso corpo, a parte tangível, a parte material do homem. A leitura em Eclesiastes, ela pode parecer um pouco complicada de se entender por Salomão usar figuras de linguagens, mas esse contexto do capítulo de número 12 de Eclesiastes, ele vai tratar exatamente sobre o corpo humano, né? Quando ele fala tremerem os guardas da casa, se curvarem os homens, cessarem os moedores, ele está falando do corpo humano de um modo geral. E aí ele finaliza no versículo 7 dizendo: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então é um contexto que num primeiro momento pode parecer difícil a interpretação, mas está falando ali do homem, do corpo humano. À medida em que o homem vai envelhecendo, esse corpo vai ficando mais frágil, vai se tornando mais fraco, né? O curso geral da vida faz com que o corpo humano sofra essas debilidades, possua essas patologias, essas dificuldades. Tudo por conta do pecado. Tudo por conta da consequência do pecado, da entrada do pecado no mundo, porque aí o texto de Gênesis vem corroborar, vem se associar a esse de Eclesiastes, nos trazendo o entendimento de que isso tudo ocorre no corpo humano por conta da entrada do pecado no mundo. Não à toa, o título da lição vai tratar exatamente sobre o corpo e as consequências do pecado. Então é esse o contexto da nossa leitura bíblica em classe. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo humano, ou no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Então nós vamos tratar exatamente disso. Nós vamos ver exatamente essa característica de que após a entrada do pecado no mundo, após a queda, quando o pecado atinge a humanidade, a entrada do pecado literalmente no mundo, na humanidade, ocorre quando Eva e Adão ingerem, comem ali o fruto que havia sido proibido por Deus de ser comido. Então, a entrada do pecado no mundo não trouxe apenas a morte como consequência, mas até chegar a esse estágio, até chegar ao último estágio, que Paulo vai tratar como o último inimigo, até nós chegarmos nesse estágio, há várias e várias consequências que ocorrem no corpo humano, não apenas na alma e no espírito, mas no corpo, a parte material. Há várias consequências que ocorrem, como doenças, como dores, como padecimentos, como fraqueza, enfim, vários resquícios do pecado original a partir da queda do homem. O tópico 1 vai nos falar exatamente sobre da perfeição à morte, e o ponto 1 nos diz sobre a certificação divina. A expressão que diz, eis que era tudo muito bom, é a certificação de Deus de que o homem foi feito perfeito. Antes do pecado, havia perfeita comunhão entre Deus e o homem, de maneira que não havia medo no coração do homem, não havia morte, dor, suor, vergonha e nem risco de habitar fora do jardim. Esse ponto 1 nos traz exatamente a visão do início. Quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria Adão, e aí nós já vimos nas duas primeiras lições, mas enfaticamente na segunda lição passada, acerca da criação do homem, essa criação é de um homem perfeito.
assim como todos os outros aspectos da criação. Assim como todas as outras criações de Deus, o homem foi feito perfeito. Tanto a natureza, de um modo geral, os mares, as águas, as árvores, os animais, os luminares, tudo foi feito perfeitamente, tudo foi composto, criado perfeitamente. Por isso que há esse aval, e aqui o ponto vai nos trazer a certificação, né, tratando sobre a certificação, por isso que há essa assinatura aí embaixo, né, quando Deus diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era tudo muito bom. Esta certificação nos diz respeito à perfeição de que Ele mesmo, como Criador, estava constatando que esta criação era algo perfeito, era uma criação boa, perfeita, que trazia ou que lhe deu agrado em ter realizado. E aí nós sabemos que o homem, nesse aspecto de ser a coroa da criação, tido como a coroa, né, da criação de Deus, ele, de fato, sendo a imagem e semelhança de Deus, aí foi que Deus constatou que era tudo muito bom, né? A despeito da criação da natureza, a despeito da criação dos animais, da fauna e da flora, o homem foi tido como algo muito bom. Por quê? Porque o estágio dessa criação, né, o modo dessa criação foi um modo perfeito, tanto do seu início como na sua conclusão. Quando Deus sopra o fôlego de vida em Adão, ele constata que esta criação foi perfeita. E aí nós vemos, no decorrer da história bíblica, no relato de Gênesis, quando Moisés trata exatamente dessa quebra da perfeição que ocorre quando o homem e a mulher pecam. Mas antes disso, quando Deus se relacionava com eles, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, se relacionar, conversar com Adão, ter esse momento íntimo, esse momento relacional, tendo em vista o que a lição passada nos trouxe também, sobre o ser humano ser um ser relacional. Então, Deus vinha se relacionar com Adão, né? Deus vinha ter esse momento relacional com Adão, tanto no que tange o espiritual, quanto a alma, também quanto o corpo, mas era um estágio perfeito, era algo maravilhoso. O homem não padecia sofrimento, o homem não padecia dor, o homem não padecia lamúrias, não passava por problemas, não tinha medos, não possuía a malícia, porque isso só foi advindo, isso é advindo da consequência do pecado original. Aí, após eles terem pecado, ainda assim Deus, com a sua misericórdia, faz roupas ali para eles, cobrem quando eles percebem a nudez, se escondem de Deus, Deus faz roupas ali para eles, e antes de dar sentença a cada um, tanto ao homem quanto à mulher, quanto também à serpente, Deus ainda usa de misericórdia, mas ocorre ali a quebra dessa perfeição, a deturpação dessa perfeição. O homem não perde a imagem de Deus, porque se ele perdesse a imagem de Deus, ele já estaria condenado por toda a eternidade. Há uma ruptura na imagem que o homem tinha da perfeição. Há uma quebra, há uma mancha, há uma mácula nessa imagem de Deus. Mas o homem não perde totalmente. Não há a perca total da imagem de Deus. Adão e Eva morreram, como Deus disse, né, que haveria, se caso comessem do fruto, eles literalmente morreram espiritualmente. Eles morreram espiritualmente porque houve o afastamento de Deus. Deus parou de se relacionar com eles, no sentido de todos os dias ir ao encontro deles, para se relacionar. Então, o afastamento do homem, do ser humano de Deus, é exatamente a morte espiritual. Quando nós tratamos da morte espiritual, é exatamente este afastamento do relacionamento entre homem e Deus, que nós sabemos, a partir também da lição 1 e 2, nós sabemos que ocorre este relacionamento através do nosso espírito, que o Espírito de Deus testifica com o nosso, que nós somos filhos de Deus. Mas tudo isso, embora Deus tenha certificado que era perfeito, que de fato a criação é perfeita, tudo isso foi corrompido pela entrada do pecado.
Aí o ponto 2 vai nos falar sobre o pecado e a dor. O pecado gerou a perda imediata da comunhão com Deus, ao ponto de entrar o medo no coração do homem. Após a perca da comunhão, vem o anúncio das sentenças de dor e morte. A partir do pecado, toda a terra ficou suscetível a cataclismos e tragédias, e toda a humanidade ficou sujeita a qualquer tipo de sofrimento. Exatamente isso. A partir do pecado, a partir que eles cometem isso, e Deus vem à procura deles, mais um dia, para se relacionar. E aí o medo já estava no coração deles, a vergonha já estava no coração deles, a malícia já estava no coração deles, de modo que eles se escondem de Deus, eles cosem ali folhas para se cobrirem, porque percebem a sua nudez. Ora, antes eles ficavam normalmente nus, tanto homem quanto mulher, mas não tinha essa vergonha, não tinha essa percepção, não havia malícia nos corações. Mas a partir do momento que eles pecam, ocorre isso, e todo esse medo, toda essa malícia, toda essa vergonha cai dentro do coração do homem, e eles percebem isso, se escondem de Deus. Deus ainda vem procurar Adão, chama por Adão, e Adão aparece ali e diz que havia se escondido por temer, por estar nu, e Deus faz a indagação. Sim, mas como é que você percebeu? Quem disse que você estava nu? Porque antes não era assim, mas aí há todo o enredo que nós, leitores da Bíblia Sagrada, conhecemos, e Deus vai lá e dá as sentenças, tanto ao homem quanto à mulher, como à serpente, também, e a morte espiritual, esse afastamento. São expulsos do jardim, proibidos de entrar, não podem mais habitar ali no jardim de Deus, no jardim perfeito da criação. E aí, a partir do momento que são expulsos, ocorre a morte espiritual. E claro, posteriormente também, depois de algum tempo, a morte física, a morte literal, a morte no corpo. Porque existem essas duas mortes, e essas duas mortes contemplam a todos os seres humanos. Após Adão e Eva, todos os seres humanos podem passar, melhor dizendo, por essas duas mortes. É claro que aquele homem que aceita Jesus, o segundo Adão, como Paulo apresenta, este homem está livre da segunda morte. O livro de Apocalipse, e Paulo também vai tratar sobre isso, que aqueles que fazem parte, aqueles que aceitam Jesus, os santos, eles estão livres da morte espiritual. Eles estão livres dessa morte desse afastamento de Deus, mas não quer dizer que estão livres da morte física, da morte literal, da morte do corpo, do desprendimento da alma e do espírito, da matéria, do soma. Por quê? Esta é uma consequência inerente, a partir de Adão e Eva, inerente ao corpo humano. Todos os que nasceram depois, tanto Caim quanto Abel, e o próprio Abel experimentou essa morte, muito precocemente, sendo assassinado por seu irmão, mas todos os seres humanos posteriores ao pecado, à queda original, estão suscetíveis a morrer no seu corpo. Estão suscetíveis a ter a sua vida encerrada neste corpo material. Sabendo, claro, que o espiritual é um outro estágio, e o próprio Cristo, quando relata lá em João capítulo 11, ele diz que todo aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Aí é no sentido, claro, espiritual. Mas a partir do pecado, a partir do erro, de cometer o pecado, Adão e Eva passam a ter essas dores, a ter esses problemas suscetíveis, que nós sabemos que estão suscetíveis a todos nós. Como seres humanos, nós estamos suscetíveis a sofrimentos, a dores, a problemas, a dificuldades, a enfermidades, a patologias até mesmo incuráveis, que a medicina não tem cura, mas tudo isso ocorre por conta do pecado que entrou no mundo. Então toda a humanidade ficou sujeita a qualquer tipo de sofrimento e aflição. João vai nos dizer isso, quando Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. Nós que estamos fiados, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O segundo Adão, pelo primeiro Adão entrou a morte e o pecado, mas pelo segundo Adão
entrou a graça e a salvação. Por isso nós temos a possibilidade de termos essa imagem que foi corrompida, restaurada e estarmos livres de todas essas dores, de todas essas aflições para todo sempre. E um ponto importante aqui é que não somente o homem sofreu a consequência do pecado, mas a natureza também. Paulo vai dizer que a natureza geme, né, com grande expectação, a natureza sofre. Nós sabemos que a natureza ela não está no seu pleno funcionamento exatamente por conta do pecado. Os animais, a fauna e a flora, de um modo geral, ela sofre também, ela sofreu com as consequências do pecado. Não à toa nós vemos no próprio relato de Gênesis, o dilúvio, o mal que sobreveio à terra não atingiu somente a humanidade, mas atingiu o mundo como um todo. Claro, abrangendo aí toda essa condenação de que o mundo jaz no maligno. Claro, o mundo sistêmico, mas também a natureza sofre as consequências do pecado. O ponto 3 vai nos falar sobre a velhice, autenticidade e gratidão. A expressão "a terra não dará sua força" significa também que o homem perderia sua vitalidade e formosura, a fim de envelhecer, enfraquecer e voltar ao pó de onde foi tirado. Depois da obra da redenção, os filhos de Deus receberam sabedoria para entender que a longevidade é motivo de honra e de bênção da parte de Deus. É claro, nós temos aqui alguns pontos, alguns aspectos interessantes no período do envelhecimento do homem. Nós sabemos que a idade do homem foi reduzida, muito perto ali do dilúvio, reduzida a 120 anos. Claro que existem variações. Nós sabemos que a expectativa de vida do ser humano ela está elevada do que ela está mais elevada do que há décadas atrás, do que há séculos atrás. Isso é verdade. Mas ainda assim há um limite na idade do homem. E se nós lermos o relato de Gênesis, estava ali beirando 120 anos. Foi o que Deus ordenou, foi o decreto do Senhor acerca disso. Mas se nós pegarmos o período pré-dilúvio, nós vemos idades de pessoas que viviam centenas e centenas de anos. O próprio Adão viveu 930 anos. Nós temos o relato do homem mais longevo, que é o Matusalém, que viveu quase 1000 anos, enfim. Mas essa expectativa foi sendo corrompida, foi sendo moldada por Deus, limitada por Deus, exatamente por conta da corrupção, por conta do mal, por conta do pecado. E aí os períodos, o período pós-dilúvio, né, após o dilúvio, com Noé, com seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa, ocorre exatamente essa diminuição. Claro que várias condições também, de onde o homem mora, qual a conduta, como ele vive, como ele se alimenta, vai dizer muito a respeito do período de tempo em que ele vai viver. Tendo como conhecimento geral que o autor da vida é quem decide. Nós sabemos de várias pessoas que têm uma conduta de vida saudável, têm hábitos alimentares saudáveis, praticam exercício, mas que porventura vem e morre, ou seja, tem a sua vida aqui neste plano encerrada. Por quê? Porque quem sabe de fato, quem ordena de fato, quem decreta de fato o tempo determinado do homem é o Deus, é o Senhor Deus, que ele tem nas suas mãos esse poder por ser o Criador, por ser o doador da vida, por ser aquele que dá a vida, sopra o fôlego de vida no ser humano. Então quem decide é ele, mas nós sabemos que, de um modo geral, com a sua permissão, o homem tem uma expectativa de vida limitada em comparação com os primeiros homens, com os primeiros moradores da terra, inclusive aqueles pós-queda, tendo em vista os que foram no período ali entre Adão e o período pré-diluviano. Então, essa questão da velhice é um estigma muito grande, há muita subjetividade no sentido de interpretação, mas de modo geral, se nós pegarmos essas condições
da precariedade da vida humana por conta do pecado, da corrupção, enfim, nós deveríamos olhar com um olhar de gratidão. É isso que o ponto está tratando aqui. Porque à medida que eu vou envelhecendo, é sinal que eu fui vivenciando, eu fui tendo experiências de vida. Deus foi me permitindo viver, foi me permitindo ter experiências durante a minha vida, perceber coisas, ter experiências com Ele mesmo, ter experiências com os meus irmãos. Então, a velhice deveria ser encarada exatamente como uma bênção, como uma permissão de Deus do homem estar vivendo, do homem ter a dádiva da vida dentro de si, o fôlego de vida dentro de si. Ainda mais quando nós vemos atualmente tantas tragédias, tantos problemas, o curso natural da vida, tendo em vista a questão dos pais e dos filhos, tanta modificação nesse curso natural da vida, porque o curso natural é o quê? Os filhos enterrarem os pais, seja de velhice ou mesmo por questões corporais, inerentes ao ser humano. Mas hoje em dia nós vemos uma coisa totalmente diferente. Pais enterrando os filhos, os pais às vezes mais de idade, avós enterrando os netos, enfim, são coisas que acontecem que quando a gente analisa que nós estamos envelhecendo, que nós estamos alcançando uma certa idade, principalmente aqueles que já passaram dos 50, dos 60 anos, é motivo de agradecer a Deus, porque você pôde viver, você pôde presenciar várias etapas da vida e está envelhecendo, claro, com a permissão de Deus. Então, a velhice é uma dádiva de Deus para o ser humano. E claro, nós sabemos que enquanto o homem está aqui na terra, enquanto o homem está aqui no mundo, ele tem a oportunidade, se ainda não o fez, a oportunidade de aceitar a Jesus como seu Salvador e obter aí sim a eternidade de alegria, de gozo, de bênçãos com o Senhor Jesus, sem dor, sem lamúrias, sem choro, sem ranger de dentes, sem enfermidades, enfim, uma eternidade com Deus é uma eternidade de alegria. E a pessoa que vive, obviamente, que ainda não aceitou Jesus, mas que tem esta permissão, no dia de hoje, inclusive, de viver, você tem a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e ter a certeza da sua salvação e a certeza de que vai passar a eternidade, e aí sim, sem velhice, sem dores, sem problemas, vai passar a eternidade com Ele, e é um presente muito grande de Deus, esta dádiva da salvação. E aí a salvação é tanto para novos quanto para velhos. Mas se você já atingiu uma certa idade, agradeça a Deus por você ter chegado até esta idade que você está chegando. Ah, mas eu sofro doenças, eu sofro enfermidades. Sim, Deus sabe o que faz, Ele tem poder para curar, mas de tudo, por tudo, você tem a sua vida. Agradeça. Muitos tiveram a sua vida ceifada, muitos tiveram a sua vida interrompida pelo pecado ou por uma fatalidade, mas Deus lhe deu o presente de você estar aí com vida, me assistindo, lendo a Bíblia, cultuando a Deus, ou se não é crente ainda, de estar com a sua família, com seus familiares, seus parentes, trabalhando, com saúde, ou até mesmo se estiver no leito de hospital, mas Deus ainda está te dando o fôlego da vida, e seja grato por isso. A visão geral do tópico 1 nos diz: o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. Tópico 2, a responsabilidade humana. Ponto 1, corpo e livre-arbítrio. O fato de Deus ter mostrado uma árvore da qual não se podia comer revela o poder da decisão que o ser humano recebeu, o livre-arbítrio. A desobediência levou o casal a desejarem ser iguais a Deus, e isso trouxe a separação, a exaltação, a vergonha, o medo e a morte física. Mesmo depois da queda, o ser humano continuou com o poder de decisão e pode querer ou não servir a Deus. Esse tópico sobre a responsabilidade humana, em especial o ponto 1, aqui acerca do corpo e o livre-arbítrio, vai versar sobre o poder de escolha do ser humano.
O ser humano, Adão e Eva, mesmo depois da queda, eles tiveram o poder de escolha ainda de se aproximarem de Deus. A prova é tanta que o próprio Caim teve o poder de escolha quando nós analisamos Gênesis 4, quando Deus mesmo fala a ele: olha, o pecado jaz à tua porta, cabe a ti o poder de dominá-lo. Então, quando Deus fala isso a Caim, é exatamente dando a ele a escolha de ele faz ou não faz o que é errado. Ele escolhe se sim ou se não, se vai executar o plano. Nós sabemos que ele de fato escolheu pecar, ele escolheu assassinar o seu irmão, ele escolheu ceifar a vida do seu irmão, inclusive irmão de sangue, né? Ali filho dos seus pais. Mas havia o domínio de Caim sobre, havia a possibilidade do domínio de Caim dominar a sua ação. A isso nós chamamos o poder de escolha, a isso nós chamamos o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio ao homem, esse poder de escolha, se este homem vai escolher seguir a Deus, fazer a vontade do Senhor, andar pelos caminhos do Senhor, obedecer a sua palavra, se apartar do mal, enfim, viver uma vida correta, ou se esse homem vai escolher outro caminho. O homem tem o livre-arbítrio, o homem tem a livre escolha, não é algo imposto. Deus não obriga ninguém a fazer absolutamente nada, nem aos crentes Deus obriga a servi-lo. O crente serve a Deus com voluntariedade. O crente faz a sua entrega, né, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, como nós vimos na lição 1. Essa entrega é voluntária. Deus não obriga ninguém a servi-lo, né? Isso aí tanto para os crentes e muito mais ainda para os descrentes. Deus não obriga ninguém a segui-lo, a servi-lo e a segui-lo. Mas há uma consequência. A consequência existe. Há um poder de escolha. É que nem uma prova. Nós temos numa prova, num teste, uma questão que nos dá duas alternativas. A alternativa que eu escolher vai me dar uma consequência, vai me dar um resultado, vai me dar uma nota. Se eu escolher a alternativa correta, obviamente eu terei uma nota boa, né? Eu passarei de ano, eu atingirei ali uma nota boa e concluirei ali aquela disciplina. Se eu escolho a opção errada, obviamente eu não terei uma nota boa, eu não passarei naquela disciplina, eu ficarei de recuperação. É isso que ocorre na vida do homem. Claro que de uma maneira aqui bem didática, bem superficial, para nós podermos entender, tendo em vista que vários irmãos me acompanham. Mas o homem tem esse poder de escolha. O livre-arbítrio é isso, é o poder de escolha. Eu posso escolher em servir a Deus, fazer a sua vontade, ou não servi-lo e não fazer a sua vontade e viver de qualquer jeito. Só que aí o Salomão vai escrever em Eclesiastes: faz tudo isso, segue o rumo do teu coração, né? Quer beber, quer fumar, quer se prostituir, quer se divertir, quer viver uma vida de prazeres aí na carne, viva, faça isso. Mas lembra-te de que no final tu prestarás contas com Deus. No final, Deus te cobrará por aquilo que tu fizeste. A salvação não é pelas obras, mas as obras contam muito na hora do juízo final. Contarão muito na hora do juízo final. Por quê? Por mais que eu tenha aceitado a Cristo, e isso aí não vem das minhas obras, vem da graça de Deus. Pela graça eu sou salvo. Mas se minhas obras não condizem com obras de salvos, né, com obra de crente, com alguém que escolheu servir a Deus realmente, se minhas obras não condizem, então não adiantou de nada eu ter aceitado Jesus e viver uma vida totalmente contrária ao que Ele me ensina. Mas se eu aceitei a Ele, se eu no meu corpo, na minha alma e no espírito, eu busco servir a Deus, eu busco segui-lo realmente, fielmente, as minhas obras são consequência dessa minha decisão, estão ali coadunadas com essa minha decisão, obviamente eu terei consequências
salutares, consequências benéficas, tanto ao meu corpo, quanto à minha alma, quanto ao meu espírito. Né? Eu terei benefícios. O livre-arbítrio sempre versa em benefícios e malefícios. É o caminho da bênção e da maldição. É o caminho da vida e da morte, como nós vemos no livro de Deuteronômio. Então, há no corpo, há na decisão do homem, e aí já também abrange a alma, né? A parte do entendimento, há esse livre-arbítrio, há esse poder de escolha. E aí, mesmo após a queda, Deus deixa esse poder de escolha ainda no coração do homem. Então, você que está me assistindo, irmão, irmã, ou até mesmo se você ainda não aceitou a Jesus, mas tem o poder de escolha ainda, você tem autonomia para escolher seguir a Deus, estar nos caminhos do Senhor e receber bênçãos da parte dele, como também tem o poder de viver a sua vida do jeito que você bem entender, livre para viver, mas que no final das contas as consequências virão. As consequências virão. Nós sabemos que o julgamento é para os santos e para os ímpios, mas há diferença nesse julgamento. O julgamento dos santos não é para condenação, é para premiação, é para galardão, é para coroa, é para prêmio, é para bonificações. Mas o julgamento do ímpio não é para benefício, é para condenação, é para a eternidade de tormento. Então, você que me assiste, você tem o poder de fazer o que você quiser da sua vida, mas saiba que tudo tem consequência. Ponto 2, a potencialização do sofrimento. A Bíblia é clara em dizer que a iniquidade iria se multiplicar e toda a semeadura do pecado traria grande destruição. O salário do pecado é a morte e um abismo chama outro abismo. Portanto, o pecado gera a morte. Nós temos essa premissa pela Bíblia Sagrada de que o salário, ou seja, a paga, o resultado, a consequência, tendo em vista o que eu acabei de falar acerca das consequências das nossas escolhas, a consequência de quem escolhe pecar é a morte. Pode não ser imediata, pode não acontecer ali na mesma hora, às vezes acontece. Às vezes acontece de alguém pecar e morrer, dependendo do grau desse pecado. Nós sabemos que para Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas dependendo do que você está fazendo. Um exemplo, um assaltante, um bandido, ele vai assaltar alguém. E ali nesse assalto, que é algo errado, que é um pecado, que é um erro grave, tanto do ponto de vista do direito civil, é uma quebra da lei, é uma ilegalidade, quanto do ponto de vista até mesmo moral, ético, espiritual, enfim. O assaltante vai roubar alguém e ali ele é morto. Ele sofreu a consequência do seu pecado. Ele sofreu a consequência do seu pecado. Imediatamente, numa troca de tiros, sei lá, com a vítima que tem porte de arma, ou com um policial que estava passando, enfim. Mas ele morre naquela ação. Então ele sofreu a consequência do seu pecado imediatamente. Mas nós também temos casos de pessoas que vivem uma vida de pecado, vivem uma vida dissoluta, e aí, como eu falei no ponto anterior, seja crente ou seja descrente, aquele que não aceitou Jesus ainda, ou aquele que aceitou Jesus alguma vez, algum dia na sua vida, mas que está vivendo uma vida fora do padrão que Deus requer do homem, do ser humano. Nós sabemos de pessoas que vivem assim e que não morrem de imediato, mas a consequência vem. Por quê? Porque é algo básico, é algo intrínseco à ação de pecar. A morte é gerada. E Tiago vai falar sobre isso, que o pecado, ele é concebido. Deus não tenta ninguém, mas a tentação vem e aí o ser humano vai concebendo na sua mente, vai maquinando o pecado, e aí ele peca, e no ato do seu pecado há essa concepção, há essa conceição do pecado. O pecado é concebido e ali ele é consumado. E aí a morte pode vir, como eu dei o exemplo, imediatamente, como
pode ser postergado. Para aquele que sofreu imediatamente no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, por consequência, a morte imediata, já não tem mais jeito, infelizmente. Mas aqueles que estão nessa vida de pecado, nessa vida dissoluta, e que estão postergando, mas que ainda não morreram, pode ter ocorrido a morte espiritual, o distanciamento, o esfriamento espiritual, a morte espiritual, que é tão ruim quanto a morte física, que é pior, na verdade, na minha concepção, é pior a morte espiritual do que a morte física, porque uma morte física, se alguém morreu fisicamente, mas morreu em Cristo, tem a eternidade com ele. Mas se alguém morreu espiritualmente e morre fisicamente, ou até mesmo está vivo, vivo ainda tem a chance de se reconciliar, de restaurar-se, de voltar-se a Deus. Mas se eu morri espiritualmente e morri fisicamente, acabou. Não tem mais chance de nada. Porque ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Não existe intercessão pós-morte. E aí nós vamos entrar, se nós formos abordar aqui várias nuances dessas perspectivas, nós entraremos em vários assuntos. Mas, tendo em vista o contexto aqui da nossa lição, o contexto antropológico, o homem tem esse poder de escolha no seu corpo, na sua alma também. Ele tem essa faculdade, o aspecto volitivo das suas vontades, dos seus desejos. Ele tem o poder de dominar isso, mas ele também tem o poder de escolher o que vai fazer, mas sabendo que a consequência vem. Então, a potencialização dos sofrimentos é muito por conta disso. O pecado potencializou esses sofrimentos, as dores, os problemas. E nós sabemos que o último estágio desse sofrimento é exatamente a morte. Mas há essas diferenças que eu já pontuei aqui para os irmãos. A visão geral do tópico 2 nos fala: mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas, que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Último tópico da nossa lição, tópico 3, do abatimento à glorificação. Ponto 1, a realidade das enfermidades. Quando a Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, revela que a humanidade sofreria com essa difícil realidade. A obra da redenção trouxe para os filhos de Deus a bênção da cura sobre as enfermidades. É exatamente isso. Jesus vai dizer, em especial, Isaías vai dizer, no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, né? Pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas chagas, pelos seus ferimentos, nós fomos salvos, fomos sarados. Então, Jesus, na obra da redenção, ele leva também a possibilidade do homem ter essas dores sanadas, essas dores cessadas. Por isso que em Apocalipse 21:4 vai nos dizer que lá com ele, na eternidade com o Senhor, Deus, Jeová, e com o Senhor Jesus Cristo, com a Trindade, né? Lá não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Não haverá mais nenhum problema de ordem física, né? Tendo em vista o corpo transformado ali do homem, não haverá mais nenhuma labuta, nenhum problema, nenhum sofrimento e tampouco enfermidades. Não haverá mais nada disso. Por quê? Porque Jesus, na obra da redenção, ele nos deu essa oportunidade de sermos livres, tanto das enfermidades, como das dores, das doenças, como também termos a salvação e passarmos a eternidade com ele. Então, a realidade das enfermidades é algo notório, é nítido. Nós temos a noção de tanto de crentes que sofrem, como também de descrentes que sofrem, passam por enfermidades. Crente morre com doenças, crente vai ao hospital, crente passa por problemas, mas o crente também descansa na promessa de que em Cristo nós teremos a redenção plena, quando nós venceremos também todas essas enfermidades e os nossos corpos não mais padecerão. Teremos o corpo transformado,
tal qual o corpo de Jesus quando ressuscitado. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, do versículo 52 ao 58, quando do corpo glorificado, quando da transformação, do arrebatamento da igreja, quando este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então nós descansamos nessa promessa, sabendo que Paulo também afirma aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18, que essa nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que nós padecemos aqui neste corpo, né, o sofrimento do homem exterior não pode ser comparado, né, ainda que o nosso homem exterior se deteriore, se corrompa, se abata, o homem exterior, ele é renovado na presença de Deus. E ainda que nossa leve e momentânea tribulação seja realmente difícil de lidar, mas não pode ser comparado com aquilo que nos está reservado na glória eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que haja a realidade das enfermidades, nós descansamos na promessa de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O ponto 2 nos diz enfado e canseira. Infelizmente, a canseira e o enfado seriam uma realidade existente nos corpos de todos os seres humanos. Somente através do Senhor Jesus é possível renovar as forças e vencer os efeitos do pecado. Somente em Jesus nós temos essa plena vitória de que tanto os enfados quanto as canseiras, a vivência já no envelhecimento, tudo isso advindo no corpo, no homem exterior, por consequência do pecado, tudo isso é vencido através de Cristo, através da presença do Espírito Santo em nós. Nós podemos renovar as nossas forças. Os velhos e os jovens correrão e não se fatigarão, os velhos terão as suas forças renovadas, assim nos diz a palavra de Deus, e nós descansamos nessas promessas de que a realidade das enfermidades é algo de fato factível, e o enfado e a canseira é algo presente no corpo do crente, mas nós descansamos na promessa de que em Cristo nós temos vitória, nós temos descanso. Por isso que ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, em Cristo, nós temos essa leveza, essa paz na alma, de que, embora as enfermidades e as doenças nos sobrevenham, nós temos um descanso em Cristo, e a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo descansa. Deitar-me faz sobre as veredas, né? Guia-me mansamente. Leia o Salmo 23 depois e veja que em Cristo há descanso. Em Cristo, sendo o bom pastor para nós, ele nos dá o descanso, assim como o pastor dá o descanso às suas ovelhas e toma conta delas ali no pasto, e elas não temem o lobo, não temem os adversários, não temem os predadores. Assim somos nós em Cristo. Nós temos descanso em Cristo. Nele, a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo encontra descanso pleno, verdadeiro e profundo. Em Cristo nós temos segurança. O ponto 3 e último ponto do nosso tópico 3 nos diz sobre o corpo glorificado. Nenhum ser humano é digno de receber a glorificação, é fato. Contudo, o Verbo vivo se fez carne, habitou entre nós, venceu o pecado, ressuscitou e foi glorificado, recuperando a glória que havia deixado. Pelos méritos de Cristo, todo aquele que crê no Filho de Deus também será glorificado, pois Jesus é o primogênito dos mortos, e isso significa que onde tem primeiro, haverá segundo, terceiro e tantos outros que também ressuscitarão e serão glorificados. Paulo vai falar disso aos Romanos, quando ele escreve no capítulo 8, dizendo que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mas nós somos herdeiros de Deus, assim como Jesus gozou de todas essas bênçãos,
né? Teve o seu corpo glorificado, né? Recuperou aquela glória que só ele tinha, né? Que ele tinha e deixou essa glória, não teve por usurpação, né? Paulo vai falar sobre isso em Filipenses 2. Mas depois ele recupera essa glória, ele distribui, ele dá oportunidade, melhor dizendo, melhor expressando, ele dá oportunidade ao homem também de ser glorificado. Então, ainda que nós não tenhamos mérito próprio na nossa glorificação, na nossa transformação corporal, em Cristo nós temos esse direito, em Cristo nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, e quem é filho de Deus é herdeiro. Uma observação importante todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Somente os filhos de Deus é que podem herdar as bênçãos. Somente o filho herda a bênção do pai. Somente o filho recebe a herança do pai. Não são todos, mas todos que são feitos, todos que creem em Jesus, que aceitam Ele como Senhor e Salvador, esses são considerados filhos de Deus e automaticamente recebem as bênçãos, tanto da salvação, quanto da glorificação, da transformação e também do descanso, da libertação do corpo, que expecta, que geme, que chora, esperando exatamente essa redenção. Redenção essa que Paulo vai dizer que teremos também no nosso corpo, onde ocorre também a nossa transformação e seremos semelhantes, como eu já mencionei aqui o versículo, semelhantes a Jesus quando ressuscitado. A visão geral do tópico 3 nos fala o seguinte: apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Assim nós descansamos nesta promessa gloriosa. Concluindo mais uma lição, a nossa conclusão nos afirma o seguinte: apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Aí nós temos como referência exatamente o relato de Apocalipse capítulo 21 e dos versículos 4 ao 6, quando a palavra de Deus vai nos dizer, nos afirmar que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem ranger de dente, nem doença, nem enfermidade. Lá não haverá mais morte. Tem até um hino da harpa, o 422 da nossa harpa cristã, dizendo que no céu não haverá mais luto, não haverá mais sepultamento, não haverá mais enterro, não haverá mais pranto nem dor. Enfim, no céu só será gozo e alegria, uma vida saudável, plena e eterna em Cristo Jesus. Embora saibamos que o pecado entrando no mundo corrompeu a imagem da criação de Deus, a imagem tanto na natureza, deteriorou tanto a natureza e a sua funcionalidade, como também o ser humano, e a imagem que ele tinha de Deus, corrompeu a perfeição que Deus havia criado no homem, né? Corpo, alma e espírito. Essa perfeição, essa obra perfeita foi maculada pela entrada do pecado. Pelo primeiro Adão, mas pelo segundo Adão, nós temos a redenção plena. Nós podemos ter de volta a imagem de semelhança de Deus através da obra redentora, através da obra gloriosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Descansemos nós nessa promessa, estejamos sempre atentos ao nosso corpo, tendo cuidado dele, tanto física quanto também na parte espiritual, que abrange aí a parte imaterial do ser humano, tendo cuidado com o nosso corpo de um modo geral, sabendo que ele é templo e morada do Espírito Santo, descansando nas promessas de que em Cristo nós teremos a redenção plena quando o nosso corpo for transformado e glorificado. Amém?
Eu agradeço a sua permanência comigo até o presente momento, estudando mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Na ocasião, estudamos a lição de número 3. Convido você para na próxima semana estarmos juntos para estudarmos a sequência das nossas lições. A última lição acerca do corpo, a quarta lição, será a lição seguinte. Eu agradeço você ter permanecido comigo até aqui. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.